Fala, galera! Muito boa noite! Sejam bem-vindos ao Rio Preto Revista Podcast, episódio número 15. Galera, você não está no programa errado. Não é uma quadra de beach tênis, não é estúdio, isso aqui é uma quadra de... Uma quadra não, um box de CrossFit. E hoje eu estou com uma convidada super especial aqui. Hoje nós vamos falar de um dos esportes que mais cresce no mundo. E eu quero te convidar a conhecer um pouquinho desse universo do CrossFit, tá bom? Bom, episódio 15, estamos aqui com a convidada, mas primeiro eu quero agradecer os nossos patrocinadores que estão sempre apoiando o esporte aqui em Rio Preto e região e, claro, estão juntos com a Rio Preto Revista. A Motochef Rio Preto, Alma Jeep, concessionária Jeep e Ram, Munhoz Alimentos, Max Muscle, Mirassol, Tut Sports, Beach Tênis e a Nutra Gold. Grande abraço, nosso muitíssimo obrigado a todos vocês. Bom, sem mais delongas, vamos à nossa convidada. Ela é atleta de CrossFit, praticante de CrossFit. Inclusive, a gente está aqui no box que ela treina aqui em Rio Preto. E ela também faz, acredite, galera, levantamento de peso olímpico. E tem mais uma coisa que ela surpreendeu a gente, é vegana. Galera, ela faz tudo isso e é vegana. Eu quero apresentar a vocês a Júlia Leite. Júlia, seja muito bem-vindo ao Rio Preto Podcast. É um prazer estar aqui, Márcio. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigado a você por ter separado um tempo na semana aí para poder falar conosco aí, tá? Júlia, olha, que bacana, é um esporte CrossFit. Quando a gente fala em CrossFit, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o quê? É força, é gasto calórico, gasto de energia, né? Exatamente. A gente olhando para você vê que realmente quem pratica não é um clichê, mas quem pratica realmente ganha um condicionamento físico muito bacana, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho, mas eu queria que você se apresentasse. Falar um pouquinho se você é de Rio Preto, qual a sua idade, há quanto tempo você treina CrossFit e também, claro, o levantamento de peso olímpico. Bom, meu nome é Júlia, eu sou de Rio Preto, nasci em Rio Preto, cresci em Rio Preto, me formei em Ribeirão Preto, mas voltei para cá depois, me formei em Direito. Direito? Direito, Então temos uma advogada aqui ao lado. Minha vida inteira eu pratiquei esportes, né? Sempre joguei muito futebol, na infância jogava futebol, depois na escola, no colégio jogando futebol e na faculdade também jogando futebol pela faculdade. Depois que eu me formei, eu parei, porque é difícil achar meninas, né? Um grupo de meninas que jogam, então eu parei por um tempo e eu me formei no começo de 2017 e foi no final de 2017 que eu comecei a fazer CrossFit. Lá para agosto, né? Vai fazer agora 6 anos, inclusive. E eu comecei assim, despretensiosamente. Eu conhecia pessoas que faziam, eu falei, por que não, né? Eu gosto de esporte, coisa que exige muito do condicionamento, me atrai, então eu falei, eu vou testar. E eu acabei me apaixonando, né? Eu acabei ficando encantada, e como acontece com a maioria das pessoas. Verdade. Tem gente que não volta? Tem, mas é a minoria. A maior parte das pessoas quer treinar todo dia, não fica sem. Então isso é uma coisa bacana. Então assim, as pessoas que elas vêm conhecer o esporte, fazem uma aula teste, uma aula não sei, experimental. Elas acabam se apaixonando, a grande maioria. Ixi, aí quer vir todo dia. No começo até fala, não, calma, vai com calma, vem 3 vezes na semana. Se acostuma primeiro com o ritmo de treino, depois você aumenta e vem quanto você quiser, né? Sim. E aí então, em 2017 eu comecei. E o levantamento de peso olímpico, ele é uma modalidade que ele está dentro do CrossFit, né? O CrossFit ele, tem ginástica, tem condicionamento físico e tem movimentos de levantamento de peso olímpico. Então, assim, só para o pessoal que eventualmente não conhece o esporte a fundo, que é o meu caso, então são várias modalidades dentro de um. Basicamente. E então, assim, é muito comum você começar a fazer CrossFit, aí você se desenvolve muito na ginástica e fica mais para trás no levantamento de peso, ou o contrário, você vai muito bem no levantamento de peso, fica um pouquinho atrás na parte de ginástica. E eu, no começo, né, quando eu comecei a me dedicar, eu comecei a ter bastante sucesso na parte de ginástica. Comecei a aprender os movimentos facilmente, ter facilidade para fazer esses movimentos. E o meu levantamento de peso ficava um pouco atrás. E pro CrossFit você precisa estar com tudo isso para ter um bom desempenho, né? Porque eu gosto de competir, participar de competições, então eu tenho essa questão da performance também, não só do exercício físico do dia a dia. E aí eu procurei o Rogério, que é o meu professor de levantamento de peso olímpico atualmente,
A família dele, é uma história muito legal, inclusive, que a família dele é pioneira aqui em Rio Preto nessa modalidade. Quem é o seu professor? Chama Rogério Ricardi. Rogério Ricardi, parabéns aí. A família Ricardi é uma referência no esporte, exatamente. Né? São pioneiros, né? Exatamente. E o próprio Rogério mesmo, ele é 6 vezes campeão sul-americano e 5 brasileiro, uma coisa assim, de levantamento de peso olímpico. Parabéns, Rogério. E além disso, inclusive ele vai pro sul-americano agora. Ah, quando? Ah, é? Ainda esse ano. Bacana. E aí eu procurei, ele dá aula personal, né? Ele te ensina a técnica, corrige a técnica, porque no CrossFit você aprende também. Sim. Mas eu queria um acompanhamento mais individualizado. Perfeito. Aí procurei o Rogério para ver se eu conseguia melhorar também o levantamento de peso, para não ficar tão discrepante a ginástica do levantamento de peso olímpico. E aí foi em outubro de 2020 que eu comecei a fazer aulas com o Rogério. E, nossa, melhorei muito. Hoje posso falar que é um pouquinho mais equiparado. Eu não pego assim, quantidades absurdas de peso, mas pro meu peso corporal é uma quantidade considerável, entendeu? É porque tem essa questão, né, do peso, da altura, É porque pro CrossFit não tem isso, né? Pro CrossFit não tem. Então, por exemplo, o que eu vou ter vantagem no CrossFit vão ser nos WODs, né, que é o Workout of the Day, os treinos de ginástica. Aí eu consigo ter uma vantagenzinha. Mas aí se tiver um movimento de um treino que você tem que fazer sua máxima carga de snatch, que é um movimento de arranco no levantamento de peso olímpico, aí eu já não sou tão competitiva. Entendi. Porque por mais que eu pegue peso pro meu peso corporal, tem gente que tem o dobro do meu peso que vai participar também no mesmo treino, entendeu? Então pro CrossFit, a competição ela se equilibra por conta da variação dos movimentos. E não é, então, no caso, assim, só pra gente entender, não é por categorias específicas, então, de idade, não, peso? Não, o CrossFit, as categorias, basicamente, assim, né, em termos gerais, são iniciante, que a gente chama scale, e o avançado, que é o RX. Então, são essas duas categorias. E dentro dessas categorias, a gente pode ter também a divisão por idades. Que é teens, que seria menor de 18, aí depois master, que é a partir de 35. Para dar uma equilibrada aí. Exatamente. Então é basicamente isso, peso corporal, altura, isso não importa. E aí com essas aulas com o professor, você acabou equilibrando essa questão do... Isso, melhorando a minha técnica do levantamento de peso, né? Entendi. E aí melhorando a técnica, consequentemente, não é a principal, a única finalidade, mas você acaba pegando um pouco mais de carga. Mas aí também, além disso, eu comecei a encarar o levantamento de peso como uma modalidade em si. Então, você gostou, gostou da prática. Eu fui porque eu não gostava e precisava melhorar. Entendi. E hoje até hoje eu sou aluna do Rogério. Bacana. Inclusive, tem campeonatos anuais aqui em Rio Preto, que ele ajuda a organizar. Então teve em 2021, teve em 2022. Provavelmente vai ter esse ano, ainda não está definido. E assim, eu tenho gostado de participar, tem sido uma experiência legal, assim, bem legal mesmo. Que legal, que bacana. Então já faz mais ou menos 6 anos que você pratica o CrossFit. Isso. Que bacana. E assim, a gente vê que é um esporte democrático, tanto homens quanto mulheres praticam. Hoje você tem noção se é mais homem ou mulher? Não tenho. Não dá para ter porque depende muito da aula. Tem muito homem, mas também tem muita mulher. Muita mulher. Não, atrai muita mulher, muita mesmo. Entendi. E elas gostam. Muitas, às vezes, até vem porque o namorado faz, mas aí a mulher fica e o namorado sai. Acaba um por influência do outro, exatamente. E acaba um se adaptando ou se apaixonando mais que o outro. Exatamente. Não, eu tenho amigas aqui, assim, de treino que são muito apaixonadas pelo CrossFit. Que bacana. E aqui, nós estamos falando numa arena, vamos agradecer, inclusive, a arena não, o box. O box Silver Fern. Gente, desculpa, tá? Eu venho do beat, então arena, talvez mas releva, tá? Como que chama o box aqui? CrossFit Silver Fern. Ele é bem bacana, fica aqui ao lado do Posto Tropical, na Avenida Bud Bastite, ao lado do nosso cliente Alma Jeep. Alô Monteiro, alô Alisson, equipe. Estamos aqui ao ladinho de vocês. Exatamente. Quem que são os proprietários aqui? A Giovanna e o Davi. Giovanna e Davi, muito obrigado por abrir espaço aqui para a gente poder fazer um episódio da Rio Preto Revista. Parabéns pelo espaço. Inclusive, eles são, além de excelentes atletas, né? Aliás, além de excelentes professores, eles são atletas também. Eles também são atletas. O Davi agora, ele teve filha recentemente, então ele tá, né, um pouquinho mais recolhido, mas também treinando muito mais que a gente, assim, não normalmente. Deve estar dormindo, é bebê? Deve estar de madrugada lá, trocando fralda, né? Já passei por isso, mas é uma fase muito gostosa.
A gente sente saudade depois. E a Giovana é uma super atleta e vai, inclusive, pro brasileiro de CrossFit desse ano. Olha que bacana. Ela é incrível. E a mãe dela também foi pro Mundial de CrossFit o ano passado. É a Lázara. Então, são assim, aqui tem realmente atletas excelentes. Que bacana. Então, vamos falar um pouco de torneio, já que você tocou nesse assunto. A gente vê, por exemplo, o CrossFit, ele surgiu onde? Nos Estados Unidos? Eu acredito que sim, é dos Estados Unidos. Porque os nomes dos treinos tudo são em inglês. Tudo gringo, né? Tudo. Eu me perco, às vezes eu ouço, Wood, as atividades tudo é gringa, então tem que saber inglês também um pouquinho, vou decorar esses nomes aí. E esses campeonatos, por exemplo, você citou aí que vai ter o campeonato brasileiro, é isso que ela vai participar? Vai ser brasileiro. Vai ser quando? Você sabe aonde? Olha, eu sei que é em setembro, provavelmente em Sorocaba, mas eu não tenho certeza. E aí todo mundo, por exemplo, que pratica o esporte, que tenha um nível de competição, ele pode participar ou existe alguma coisa de ser federado? Como que é? Explica tem uma pra gente. questão anterior que são as seletivas do Campeonato tem que Brasileiro. Da seletiva. Exatamente. Seria uma peneira para ver quem está qualificado. Inclusive, e aí, dessas seletivas, qualquer pessoa pode se inscrever. Você pode chegar lá e não conseguir fazer nada, mas você está inscrito, enfim. E essas seletivas são no local ou Estão regional? espalhadas pelo Brasil. Que tem algumas unidades no Brasil para facilitar para. Aqui vai ter alguma? Não. E já foram. Não sei se ainda está tendo. Eu acho que já acabaram. Já foi. Ou tem mais algumas, não sei. Porque o brasileiro tá logo aí, então o pessoal precisa se preparar também. Sim, treinamento. Mas são vários finais de semana em locais diferentes. A Giovana, inclusive, já foi e ela tá classificada, porque ela pegou pódio numa seletivas. Bacana. Então, quem pega pódio já vai automaticamente pro brasileiro. Entendi. E aí o restante vai por classificação, classificação geral. E aí tem essas seletivas e tem o Campeonato Brasileiro. Para o Campeonato Brasileiro, você pode ir tanto individualmente, que é o caso da Gi, ela vai competir individualmente, mas você também pode, na seletiva é sempre individualmente, mas você pode se classificar para o brasileiro, a partir das seletivas, para você competir em time. E isso é muito legal também. Aliás, eu vou te interromper já para a gente falando sobre um pouquinho. Para as pessoas que estão lá em casa entenderem e conhecerem o esporte, né? Se interessarem para vir, por exemplo, aqui no box, conhecer, fazer uma aula experimental, né? Essa de equipe é muito legal, né? Sim. Que a gente vê, por exemplo, a gente que não é do esporte, mas é muito legal ver ali um ajudando o outro, um incentivando o outro, né? Sim. São os de equipe. Você Exatamente. Já participou de equipe? Já, é o mais legal, é o mais bacana. Porque às vezes você não tá 100% pra fazer. Aqueles gritos também, motivamos, vamos! Você não tá 100% pra fazer aquilo, mas você vai porque tem outra pessoa que tá dependendo de você, entendeu? Então, às vezes, por mim eu nem faria, mas minha amiga tá me esperando ali, combinei com ela, então tá garantido. E a gente se ajuda, um é melhor no movimento, outro melhor no outro, então se complementa. Entendi. Entendeu? Recentemente eu participei de um campeonato em trio, com o Guilherme e com o Vitinho, 2 colegas meus daqui do CrossFit, né? E foi muito legal, é muito gostoso. Em algumas provas você sai chateado, não ajudei tanto a equipe quanto eu queria, mas na outra você fala, nossa, essa eu consegui. Essa foi bacana. E tem a categoria, por exemplo, masculina, feminina e mista, seria isso? Isso, basicamente. Aí vai depender do campeonato. O campeonato ele pode colocar que vai ser time só de homem, só de mulher, pode colocar que vai ter homem, mulher e misto. Então é do campeonato mesmo, da organização. Entendi. Bom, você participou em 2021 e 2022 dos torneios de levantamento de peso olímpico, na qual você se sagrou como melhor atleta, é isso? Exatamente. E aí, conta pra gente como é que foi. Foi aqui em Rio Preto? Foi aqui em Rio Preto, os 2 foram aqui em Rio Preto. Como que foi essa experiência de ser considerada a melhor atleta? Então, foi uma coisa assim, bem, um pouco inesperada, na verdade. Porque, como eu disse, o levantamento de peso, enquanto modalidade, ele é separado por categorias de peso, né? Porque, basicamente, todo mundo faz a mesma coisa, quem erguer mais peso, de acordo com a sua categoria, ganha. Então, depende do campeonato também, mas o normal começa na categoria dos 49 quilos, depois vai para 55 e por aí vai. E o meu peso normal é 51, 52, é esse meu peso normal. Se eu nem fazer dieta para emagrecer, nem para engordar, esse é meu peso. E aí, no levantamento de peso, se você estiver perto da categoria abaixo, o ideal é que você perca um pouquinho de peso para você ficar mais competitiva. Então, por exemplo, eu treino no dia a dia com 51 quilos, é meu peso corporal. Para competição, eu vou me inscrever na de 49. Entendi. E aí, com cuidado e com planejamento, eu vou perder esses 3 quilos, 2 quilos, aliás, até a época do campeonato, para eu poder, porque aí tem a pesagem. Certo. No dia do campeonato tem a pesagem, você tem que estar dali para baixo, para você poder participar. Entendi. Então eu me inscrevi nas 2 edições na categoria de 49 quilos. Certo. Então eu treino com esse peso mais alto, né? E aí
perto da competição, você vai devagarzinho tentando diminuir um pouquinho a ingestão calórica para poder diminuir o peso sem perder a força, né? Essa é a ideia. Entendi. Então, assim, na categoria de 49 quilos, eu sempre fui a única inscrita. Então, meio que não tem com quem competir, né? Você acaba competindo contigo mesmo. Exato. Só que mesmo não tendo com quem competir, você pode ser, por exemplo, desclassificado, porque são 3 tentativas de um movimento e 3 tentativas do outro. Entendi. E você tem que acertar pelo menos uma delas, uma de um e uma do outro, para você ter a pontuação. Certo. Porque é o arranco e o arremesso. Entendi. O arranco é o que no CrossFit nós chamamos de snatch. Tá. E o arremesso é o que nós chamamos de clean jerk. Aí você vai somar a tua maior pontuação de arranco com a tua maior pontuação de arremesso e vai ser a tua carga total levantada no campeonato. Entendi. Então tem várias categorias, em todas as categorias isso vai acontecer. Só que depois tem o índice de melhor atleta. E aí sim leva em conta atletas de todas as categorias. Sim. Porque vai levar em conta o seu peso corporal. Então, assim, eu pesando, acho que no primeiro campeonato, se eu não me engano, foi 125 total, somando o meu arranco com o meu arremesso. E aí, com o meu peso, que na época, na balança, eu tava com medo de não bater, deu 47 e pouco. Olha só. E com o meu peso, então, esse índice ficou muito alto. Certo. Então, eu saí como melhor atleta. Entendi. Por mais que pessoas, por exemplo, da categoria de 70 quilos, 80, tenham pego mais peso que eu, né? Pegaram mais peso que eu, o meu índice foi melhor, e por isso que fica como melhor atleta. O CrossFit, por exemplo, ele é um pouco mais difundido, né? Sim. Do que o levantamento de peso. O levantamento de peso, a gente vê, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, é muito legal, né? Muito. Porque assim, tem aqueles bastidores onde o atleta fica se aquecendo, fica concentrado. Sim. Então não é só o momento realmente de levantar o peso, né? É o momento lá do bastidor, tem toda aquela coisa de um atleta perto do outro, né? Tem esse lance todo. Porque o levantamento em si, ele dura segundos. Ele dura assim, quase nada. Você tem 1 minuto para fazer o movimento. Sim. Mas a hora que você tira a barra do chão para fazer, são o quê? Segundos. É muito rápido. Ou você acerta ou você erra. Sim. E aí tem toda aquela adrenalina que tá todo mundo te assistindo, porque é um atleta por vez. Sim. Né? Então a gente sai de lá de trás, então é agora a Júlia que vai. Exatamente, é muito legal, mas não deve ser fácil, não. E Júlia, e tem uma coisa que me chamou muita atenção em você, que é até uma questão importante para a gente levantar aqui, que é a questão que você falou, de perder peso para poder estar na pesagem correta da categoria, e você é vegana. Sou vegana. Eu queria muito que você contasse, até por uma questão de informação, né? Porque muita gente fala assim, essa criança não come carne, tem que comer carne, e aquela tadinha, magrinha. Lógico, isso é uma coisa cultural que já está mudando, né? As novas gerações já estão vindo aí, sabem que não há necessidade de comer carne, né? Até os nutricionistas, né? Que às vezes vinham também com essa visão mais antiga. E você é um exemplo, né? Eu queria que você contasse como que veio o veganismo para você, como que você tomou essa iniciativa de mudar a sua alimentação, o que contribuiu. Olhando para você, dá para ver que você tem um corpo todo definido, saudável, corpo bonito. Então, assim, mostra também na prática que é possível. E é bacana, né? E conta o motivo, quanto tempo, qual o motivo que você tomou essa decisão. Fala um pouquinho de como é ser uma atleta vegana que faz crossfit e levantamento de peso olímpico. Exatamente. Então, na minha família, inicialmente, ninguém era vegano, ninguém era vegetariano. Mas eu sempre cresci cercada de muito amor pelos animais, amor, respeito. Então resgatava um gato ali, resgatava o outro ali. E não é só gato, né? Qualquer coisa. Tinha um sapo ali precisando de ajuda, vai lá ajudar o sapo. Enfim, qualquer animal precisando de ajuda, eu cresci nesse meio de ir lá e ajudar, fazer alguma coisa. Então, isso sempre foi muito forte em mim. Eu sabia que um dia isso ia acontecer. Seria inevitável ser vegetariana e vegana, porque era algo muito presente em mim. Só que a gente é condicionado a comer carne no café da manhã, no peito de peru, no presunto, no almoço e na janta, né? A gente é ensinado que se a refeição não tem isso, ela é incompleta, falta alguma coisa, né? Parece que está muito restrito. E então, eu nem sei quantos anos eu tinha, mas eu era criança, adolescente, ainda falei, eu vou parar de comer carne. Eu fiquei uma semana sem. E foi no Natal. Nossa senhora, aquela mesa farta. Não comi carne no Natal. De proteína animal. Exatamente. Atleta, Não, mas na época...
Não, mas eu digo, você já tinha aquela personalidade também de atleta. Além da questão, né, da empatia com os seres vivos, que você acabou de falar. Aí fiquei uma semana sem comer carne, já vi que não deu certo, voltei, e aí passou o tempo. Porque eu acho que é uma mudança que você tem que estar pronto para encarar também, né? Porque é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade que você escolhe assumir. É uma virada de chave. Exatamente, é uma virada de chave total. Eu nem digo que é difícil, eu digo que é diferente. Você tem que estar disposto, tem que estar disposta, entendeu? Por isso não pode ser uma coisa imposta por alguém. Tem que ser sempre assim. Lógico, você recebe as informações necessárias, a partir daí você faz a sua escolha, né? E aí em 2012 foi quando eu entrei na faculdade, em fevereiro, março de 2012. E aí na primeira semana eu vi que tinha gente vegetariana na minha classe. Aí eu fiquei, nossa, é possível. Eu sempre quis, mas nunca soube que era possível. Aí eu falei, olha só, é possível. E aí conversei com a pessoa me explicou, né? E na faculdade a gente tinha o Bandejão, que era o restaurante universitário. E lá tinha opção vegetariana. Aí eu falei, tá aí, agora eu vou parar de comer carne. Então assim, carne desde março de 2012, que eu nada, não passo nem perto. Olha só. No começo... Aí tem aquela pergunta, desculpa te cortar. Claro, nem peixe? Nem peixe, né? Peixe é carne, gente. Exatamente. É uma pergunta, mas é incrível como, eu ouço até hoje. É carne, peixe, frango, então eu cortei. Deixa eu te fazer mais uma pausa. É um barato quando alguém é vegetariano, né? E vai no lanche e fala assim, mas você não tem, né? Fala pro atendente, para balconista, ou às vezes até pro dono, você não tem nada sem vegetariano? Ele fala, tem esse de frango aqui. De presunto. De presunto. Gente, por isso que é uma questão cultural, né? As pessoas ainda não têm a informação, né? Exatamente. Mas continua, desculpa. E aí eu cortei, assim, de uma vez realmente, foi do dia pra noite eu cortei. E aí você começa a estudar alternativas, né? Naquela época, não era muito comum, como é hoje, ter lanches vegetarianos. Hoje você vai em qualquer lanchonete, assim, tem uma opção vegetariana. Vegana ainda não, mas vegetariana sempre tem. Então naquela época não tinha. Então você tinha que meio que se virar nos 30. Mas eu tava decidida a fazer aquilo, eu ia fazer. E também sempre assim, estudando, sempre estudei. Quando eu não podia ir a uma nutricionista, eu sempre estudava para ver se eu estava suprindo, né? Porque as pessoas ficam sempre preocupadas, mas e a proteína? Ainda mais por ser atleta, assim, mas e as proteínas? É o que eu falei, põe medo, né? Mas quase um terrorismo, né? Parece... mas você precisa da vitamina B12, você precisa não sei o quê. Calma, gente. Calma. Vamos pesquisar, vamos estudar. De repente precisa, aí suplementa, ou não precisa. Ou não precisa. E enfim, aí foi lá em 2012 então que eu cortei a carne. No começo, sentia uma vontade? Sentia. Nos primeiros meses, assim, sentia vontade. Engolia à vontade. Hoje eu não posso passar nem perto, não gosto de cheiro, não gosto de nada. Não gosto. É mudança de hábito mesmo, assim, vira chave. Que bacana. E o legal, Júlia, que você hoje é uma praticante de um esporte que demanda muito gasto calórico, né? Eu não tenho noção quanto vocês perdem numa aula, num treino, mas assim, é um treino de muita intensidade, de alta carga de peso, né? A gente está aqui no cenário, aqui no box, são pesos grandes, não é coisa leve, um treino leve, e mostra realmente que a proteína vegetal, ela não só substitui, como ela é bacana para a criação de músculo, né? De massa muscular. Como toda proteína, na verdade, né? A função da proteína. E aí, dentre os vegetais, a gente tem aqueles que fornecem mais proteínas. E aí, eu me valho desses alimentos para poder, né, ter uma alimentação equilibrada no dia a dia. Bacana. E, na verdade, sim, né? A nutricionista até me explicou. O arroz e o feijão, especialmente se você for pegar o arroz integral, a combinação típica da pessoa brasileira, ela já fornece todos os aminoácidos, né? Não sou nutricionista, mas isso foi me explicado por uma nutricionista. Então, eles em conjunto já fornecem todos os aminoácidos que formam as proteínas para a gente poder se desenvolver bem. Bacana. E aí eu sempre, além do arroz e feijão, procuro adicionar uma leguminosa, um grão de bico, uma ervilha, uma lentilha. E essa costuma ser a base da minha alimentação no dia a dia. E hoje você vai no supermercado, até as grandes marcas de fast food, alguns supermercados têm uma linha vasta de proteína vegetal, até em formato. A Júlia falou que não gosta, por exemplo, a minha esposa, ela é vegetariana e vegana, e ela não gosta de ver nada parecido com carne. Mas tem pessoas que não ligam de parecer carne, mas óbvio, desde que não seja de origem animal. Então as marcas estão... Então hoje, como você disse, hoje tem muita alternativa. E o comerciante, o empresário que ainda não se atentou a isso, bal, você vai perder mercado. Tem que se atentar
que o mercado está crescendo, as novas gerações vêm com uma nova postura, Exatamente. uma nova consciência, né? E também com uma consciência de sociedade também, né? Do coletivo, né? Exatamente. E eu queria te falar agora uma outra coisa. Aí já entra também nessa questão da alimentação e da questão do físico. Para quem é de fora e olha as mulheres com corpo bonito, definido, os homens também com corpão, barriga tanquinho, aquela coisa. Muita gente fala, eu vou fazer crossfit porque eu quero aquele corpo. Não adianta nada se também não tiver uma questão de treino, Opa. uma regularidade, uma questão de alimentação, Exatamente. né? Não. Também é tudo, não é simplesmente vir aqui e falar, eu quero aquele peitoral ali e em uma semana você vai ganhar. Não é assim, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Até tem muito, é engraçado, porque tem muita menina que, assim, até quer fazer crossfit e fala, eu não quero ficar com o braço daquele tamanho. Não quer ficar grande? Exatamente, só que, tipo assim, gente, primeiro que pra mulher é um pouco mais difícil ganhar músculo, então, Sim. assim, não vai ser você treinando crossfit 3 Sim. vezes na semana, ou nem 5, de repente, que você vai ficar uma pessoa musculosa, né? Tem o treino que você faz no dia a dia e tem o treino que você faz para performance, pensando em competição, né? Eu gosto desse lado da competição do CrossFit, mas muita gente não tá nem aí para isso, vem aqui para fazer um treino do dia, social, seria? como se fosse na uma atividade academia, como se fosse física. no vôlei, qualquer lugar, entendeu? Vem, lógico, essa pessoa vai ter benefícios estéticos com a prática do CrossFit, vai, mas não vai ficar musculosa a mulher porque ela pisou no box de CrossFit, entendeu? Não é Sim. bem assim que a coisa funciona. E a gente fala que é uma definição bonita, né? O corpo fica Sim. bacana. Aliás, uma curiosidade, quanto tempo você notou, você falou que faz mais ou menos 6 anos que faz o CrossFit, o levantamento de peso olímpico, quanto tempo? Uns 3 anos. 3 anos. Então você tem aí 2 atividades que são realmente de carga de peso bacana. Sim. Quanto tempo você notou que melhorou seu condicionamento físico, sua saúde, a sua disposição de uma forma geral? É rápido, viu? É rápido? É rápido. É impressionante até porque a mudança no corpo ela é rápida. É lógico que ela não acontece do dia pra noite. Sim. Mas ela é rápida, especialmente porque você não vem aqui com esse objetivo. Sim. Quem fala assim, tô gostando, tô amando fazer CrossFit, dificilmente fica aqui e fala assim, porque meu objetivo é ficar com o corpo de tal Mas forma. agora vamos falar entre nós, não deixa ninguém tá ouvindo aqui. Eu acho que muita gente vem com esse objetivo, talvez se decepciona. Mas eu acho que assim, aí é uma questão até de clichê, né? Mas muita gente às vezes faz uma atividade, não só o CrossFit, mas fala, não, eu quero, por isso que eu brinquei da questão do corpo. E não é bem assim, né, gente? Demora, às vezes a pessoa precisa ter uma suplementação, Sim. Alguns produtos que auxiliam na ganha depende da questão de idade, uma pessoa teoricamente mais jovem, talvez tenha um ganho de massa muscular mais fácil, a questão do sexo, às vezes o homem tem, né, uma força física maior e ele tem condição às vezes de ganhar mais massa, Exato. né? Mas que tem muita gente que procura, tem certeza. Não procura, aí que tá, procura, mas pra você ficar no dia a dia, não basta, tem que gostar, né? Tem que gostar. entendeu? E aí conforme você vai gostando, você faz aquilo com tanto prazer, Se torna um vício, né? e aí você fala, nossa, olha como meu corpo tá ficando, e eu nem tava pensando mais nisso, sim. entendeu? E é viciante mesmo? É viciante. Até porque, eu vou falar a verdade, se eu me visse hoje nesse meu corpo lá atrás, eu falava, gente, eu falaria, não precisa de um braço desse tamanho. Eu falaria que mulher tem um braço desse tamanho, não precisa. Hoje, eu me aceitei, digamos assim, eu me aceitei. Porque é por causa dos meus músculos que eu consigo fazer um exercício, que consigo ser um pouquinho competitiva. Então isso me fez gostar. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, perfeito. Você falou que gosta mais da questão da performance, da competição. Sim. Hoje você treina quantas vezes na semana? Eu procuro treinar 6 vezes na semana. 6 vezes. Descansar no domingo. Quando o corpo tá sentindo muito, aí eu tiro um dia pra dar uma relaxada. Descansar. E você tem alguma competição em vista já? Você vai participar? Provavelmente vai acontecer o de levantamento de peso olímpico e tem alguns campeonatos locais aqui na cidade tem também. Algum próximo que você lembra aqui? O próximo é o interno aqui do box. Aqui? Vai ser quando? Vai ser 19 de agosto. E aí é só para alunos ou não? Então, esse é interno, é só para alunos. Os alunos competem. Na verdade, vão ser divididos em times, né? Todo mundo vai ser dividido em time e os times competem para brincar, assim. Sim. Aí tem aquela divisão, o iniciante e o avançado. Sim. Então, dentro dessa divisão... E sempre tem, assim, os favoritos? Como é que é? Conta pra nós. Você sempre vê quando sai um time, você fala assim, esse time tá forte demais. Forte. E aí, existe essa irmandade mesmo, então? Ou existe também aqui, assim, não rixa, não, porque é legal também a competição. Quando ela é saudável, é bacana ter competição.
Porque você olha e fala, putz, preciso melhorar mais, o meu adversário tá melhor que eu. Existe também esses grupinhos? Como que rola aí? Existe, e isso é gostoso, pelo menos assim, até onde eu vejo, aqui a gente fica nessa competição saudável, Sim. entendeu? Então tem a parte da competição, tem a parte que você fala assim, eu quero ser melhor, quero fazer melhor, mas a gente treina junto, a gente se respeita, entendeu? Sim. Então a gente se ajuda, inclusive aos sábados, por exemplo, tem treino em dupla, treino em trio, a gente faz todo mundo junto, então no dia a dia nós somos amigos. Sim. Aí, por exemplo, em fevereiro acontece o Open. O Open é como se fosse o início das seletivas pro Mundial. E todo mundo pode participar do Open, porque ele é online, né? Então, aí, aqui no box, a gente faz o campeonato do Open, aí é individual. Então, quem é amiga e treina junto, vai competir uma com a outra. Que legal. Mas é gostoso, entendeu? Sim. Porque aí uma ganha um, outra ganha o outro, e assim vai. Bacana. E você tem alguma referência no esporte, seja no CrossFit ou no levantamento de peso, ou homem ou mulher, que você fala, puta, esse é o cara ou essa mina? Alguém que você fala que você toma aí, como, não digo nem como fã, mas uma referência que você fala, pô, legal, aquele tem uma história bacana. Eu acho que assim, todo atleta tem uma história de superação muito grande por trás, né? E eu gosto de, como que eu posso dizer, me inspirar em pessoas que estão mais próximas de mim, né? Que eu vejo o dia a dia, eu sei o que aquela pessoa faz. Então a própria Gi, dona do box, ela acaba sendo uma inspiração para mim, porque ela dá aula, né? Ela dá aula aqui o dia inteiro. Ela tem o horário do treino dela, mas ela dá aula aqui o dia inteiro, além do treino. Então, Sim. assim, né? Não é a pessoa que vive, por mais que se dedica, ela não ganha vida com o esporte. E eu acho que, pô, né? A pessoa tá se dedicando, tá... E ela inclusive, vai pro brasileiro, é uma referência para mim. Que bacana. E outra pessoa que é, né, referência para mim também é a Andressa, que é uma pessoa que morava aqui em Rio Preto, dava aula aqui, e ela se mudou para Londres. Também era uma, assim, super atleta. Mas ela continua praticando o esporte? Ela teve um problema no braço, então fez uma cirurgia. Sim. Aí agora ela tá voltando, Entendi. né? Mas tá se recuperando e eu tenho certeza que vai voltar. Que bacana. Então são duas pessoas próximas que sempre me inspiraram bastante no CrossFit. Bacana. E agora, estamos chegando ao final do bate-papo aqui, gente. Tem muito assunto, talvez para um outro podcast, né, Júlia? Mas eu queria saber, assim, para finalizar, quais são os seus planos daqui para frente, né? Como você se vê hoje como atleta, como praticante, quais são os seus objetivos no esporte? Nos esportes, né? Que nós estamos falando de dois. Então, eu tenho até essa vontade dentro de mim, que eu tenho uma vontadezinha de ser atleta, sabe? Mas eu tenho outra profissão, né? Eu me mantenho com outra profissão, né? Eu sou funcionária pública. Então, assim, eu procuro me dedicar aos treinos. E eu quero, talvez ano que vem, isso foi um projeto que foi interrompido em parte pela pandemia, eu quero participar das seletivas, né? Talvez não consiga, provavelmente não consiga me classificar para o brasileiro no individual, mas quem sabe no time. E aí seria muito legal participar do brasileiro em time. Tem muita gente legal que daria para participar do time comigo. Então esse é um projeto, assim, Sim. Talvez ano que vem na seletiva, se tudo der certo, pretendo estar lá. Então você já deve estar trabalhando para isso. Na medida do possível. Eu não tenho muito tempo, mas no horário que eu tenho para treinar, eu treino. Entendi. E o levantamento de peso e participar dos campeonatos que tem aqui anualmente, né? E de repente surge uma outra oportunidade também e ir um pouquinho mais longe. Muito bacana. Bom, para encerrar aqui, a gente não gosta de deixar ninguém em cima do muro. Qual dos esportes não vale a pena ficar em cima do muro? Você prefere o CrossFit ou o levantamento de peso olímpico? Não venha, não vou passar pano aqui não. Nós vamos aqui deixar você na saia justa mesmo. Fala qual que você gosta mais. Ou que você gosta mais, ou que você sente mais à vontade, ou que você fala, não, esse aqui eu vou priorizar. Não, eu não tenho como falar outra coisa, que é o CrossFit. Até porque o levantamento de peso eu fui por conta do CrossFit, né? Sim. Amo, não deixo de treinar, até porque as minhas aulas com o Rogério são muito boas, ele realmente é muito técnico, Sim. então, né? Mas assim, eu gosto da loucura, da adrenalina do CrossFit, eu gosto E inclusive uma das respostas, né? Um dos motivos dessa resposta são os movimentos da ginástica, que é o que eu gosto, que eu tenho um pouquinho mais de facilidade e que não tem na LPO. Então eu acho que, assim, em termos de sendo forçada a escolher. Gente, olha, chegamos infelizmente ao fim desse bate-papo. Júlia, eu gostaria muito de te agradecer, você foi sensacional. Prazer te conhecer. Obrigado por ter dado essa aula do esporte para nós. Você que é de Rio Preto, região, está assistindo aqui o nosso podcast. Galera, venha conhecer aqui o box.
fica aqui na Avenida Badibacite, ao lado, entre o posto Tropical e a concessionária Alma Jeep em Rio Preto. Procure os professores, faça uma aula experimental. Giovanni Davi, mais uma vez, muito obrigado por cederem espaço para esse bate-papo bem bacana aqui com a Júlia. E é isso, gente. Esporte só faz. Aí, fala o nome aqui pra gente. CrossFit Silver Fern. Bacana. Entra no Instagram, já passa a seguir. Sigam também a Júlia no Instagram aí. E eu acho que cada vez mais a Rio Preto Revista nós estamos, assim, para impulsionar os atletas, o esporte de Rio Preto e região, né? E nosso intuito realmente é dar voz, é mostrar as pessoas que praticam esses esportes, que são sensacionais, que devem ser praticados por todo mundo que quer fazer uma atividade, ganhar saúde, ganhar mais mobilidade, enfim, bem-estar, não é isso? Exatamente, exatamente. Júlia, muito obrigado. Obrigada, Márcio. Mais uma vez a todos vocês, nosso muito obrigado. E na semana que vem tem mais. Valeu!